Ah, sim, muito importante isso. Outra coisa que a gente vê bastante também nas mídias, quando a gente vai acompanhar, é que eles falam muito fala muito de taxa de mortalidade, né? É, no Brasil agora ela está em mais de 5%, mas com certeza é porque há uma subnotificação do número de casos. Aí eu gostaria de saber se tem um número mais factível assim para a taxa de mortalidade do vírus, para esse percentual de pessoas que podem estar assintomáticas e transmitindo o vírus, e para aquele número de reprodução, né, que é a capacidade de uma pessoa para quantas pessoas que ela é capaz de transmitir quando ela está infectada. Pois é, isso tem variado ao longo dos países, né? Se a gente vai observar os dados da China, é uma taxa de letalidade girando em torno de 3%, que seria metade da nossa, que hoje está em torno de 7%, 6,8%. E isso, considerando os dados que são apresentados para a gente, são os dados mais factíveis, são os dados que a gente tem em mãos. Mas a gente sabe que no mundo inteiro, e a gente também tem que levar em consideração que a China pode ter dados subestimados. Não sei se vocês já viram na mídia, já tem falado que pode ser que não tenham sido notificados todos os casos. A gente tem subestimação no mundo inteiro, em diferentes graus. Aqui no Brasil é uma grande subnotificação, se você comparar a quantidade de testes que a gente faz hoje, que é em torno de 4.700 por milhão de habitantes, e nos Estados Unidos 60 mil testes por milhão de habitantes, você pode ter uma ideia da subnotificação. A gente teve um aumento absurdo de síndrome respiratória aguda grave em número de casos e número de mortes, que chega no país a ser 20 vezes maior do que o ano passado. E não deve ser coincidência. Então, não tem um número factível, um número real que abranja todos os países, né? Isso vai depender muito do número de casos. Baseado no que a gente tem em número de casos hoje, né, confirmados, oficiais, considerando os testados, né, a gente tem uma taxa de letalidade muito alta, de 6,8%, e uma transmissibilidade muito alta também. Então, esse número R, né, também variou. No Brasil já chegou a ser a 3,15, ou seja, cada pessoa era capaz de transmitir o SARS-CoV-2 para mais 3 pessoas. Hoje é em torno de 1,4 a 1,6, baseado nos dados que a gente tem de casos, né? E considerando a baixa testagem. A gente não tem ideia de quantos assintomáticos a gente tem no Brasil. Devem ser muito mais do que a gente imagina, porque a gente testa muito pouco. Então, ainda assim, a gente tem um R de 1,6, 1,4. Hoje em Minas vi dados de 1,05, e a gente está começando a relaxar as medidas de distanciamento, né, de isolamento social. E o ideal é que isso só aconteça quando o R é abaixo, quando esse R, né, seja abaixo de 1. E a gente está começando muito cedo. Então, a gente ainda está em uma curva ascendente de casos e mortes, mas a gente está começando a fazer aquilo que os outros países fizeram depois que a curva foi caindo, depois que a curva achatou. E a gente está fazendo isso no momento que ela começa a subir. Então, os números que a gente tem são baseados nesses números atuais, né, de notificados. Mas a gente acha que isso é um pouco pior do que a realidade que a gente enxerga, dada a baixa testagem. E a gente, além de tudo, está utilizando muitos testes rápidos, que têm uma sensibilidade muito baixa. Particularmente, esse que o Brasil comprou foi um dos primeiros, ele tem uma possibilidade de erro de 40%, ou seja, 40% de falsos negativos. Então, a subestimativa vai se piorando com essa metodologia que a gente tem utilizado, né? E a testagem molecular, que é a mais sensível, tem sido feita somente em casos graves. Nem as pessoas com sintomas leves têm feito esse tipo de teste, né? Então, a gente tem esses números, assim, que são meio incongruentes, a gente não consegue comparar com o restante do mundo, devido a vários fatores, né? Baixa testagem, uma população que não está cumprindo o distanciamento, as próprias autoridades estão relaxando o distanciamento, tudo isso vai influenciar. Então, a gente observa que está oscilando a letalidade e o R, né? A transmissibilidade do vírus. Sim. Então a gente já pode contar em milhões, né, o número de casos no Brasil. Se a gente for, é triste dizer isso, né? Eu falo que se a gente comparar a nossa testagem com a dos Estados Unidos, de 4 mil para 60 mil e multiplicar pelo nosso número de casos, a gente realmente já está em primeiro, infelizmente, há muito tempo. A questão é,
a nossa curva, né, a população tem uma distribuição etária diferente, tem comorbidades diferentes, tudo isso tem que ser levado em consideração. Mas, com certeza, a gente já teria um número, pelo menos, 10 vezes maior de mortes e de casos também, acredito eu, né, talvez pior. Mas a gente talvez nunca saiba, né, o número real de casos e nem o número real de mortes. E considerando 20 vezes o aumento de doença de síndrome respiratória grave, a gente pode pensar nesse número que você disse, realmente, que deve ser o que está dentro da realidade, né? E assintomáticos, a gente tem no mundo também variando muito, né? O que acontece? Para você rastrear assintomático, você precisa rastrear os contatos de pessoas positivas, que é uma coisa que não foi feita e agora tem sido feita um pouco melhor, mas ainda muito aquém do que devia ser feito. Então, a gente não tem uma ideia no Brasil de assintomático. A gente sabe que a média no mundo variou de 40% a 80% em determinados países. Vamos supor aí que seja 40%. Hoje a gente sabe que esses 40% assintomáticos e às vezes pré-sintomáticos, né, que demoram a desenvolver sintomas, são responsáveis por transmissão, e acredita-se pelos dados da literatura que 20% a 30% da transmissão no mundo é por assintomáticos, que é um outro problema que a gente tem. A gente não sabe quem está transmitindo, e com esse relaxamento o risco ainda é maior, né?